Gente, mais uma vez, quero desejar muito bom dia a todos vocês, amigos corretores. Muito prazer, meu nome é Camila, eu sou gestora, uma das gestoras aqui da B Plus, tá? Com muito orgulho. Está nessa empresa maravilhosa, muito conceituada e muito tecnológica, que é o que eu amo, tá? Isso tem favorecido bastante vocês, aos corretores. Muitos já conhecem a nosso Estúdio Plus, tem feito um sucesso, tá? Continua fazendo. Para mais informações, no final do treinamento, pode estar chamando o seu gestor ou a mim mesmo, tá ligando aqui na B Plus. Tem uma equipe excelente aqui para estar atendendo vocês, tá? Hoje a gente está com o nosso super gestor, o Madison, topíssimo. Gente, vende muito o produto dele, sabe por quê? É um cara que super atende. Em menos de 5 minutos, o Madison está me respondendo. E isso é super importante. Parabéns, Má, por ter essa Obrigado. disponibilidade, essa rapidez, tá? Então, vamos lá. Deixo você à vontade com nossos parceiros e amigos corretores. Obrigado, Camila. Gente, obrigado pela presença de todo mundo. Eu sei que não é fácil a gente encontrar uma hora e meia de tempo para conseguir dar atenção mesmo para um treinamento ou para um bate-papo. Eu sei que o WhatsApp de vocês deve estar bombando, o e-mail deve estar bombando, mas é muito importante a gente sempre conversar sobre os produtos, deixar as coisas bem frescas na cabeça para a gente saber sobre o que conversar, saber identificar o perfil dos nossos segurados, né? A gente só vai saber isso se tiver com a informação fresca na memória, né? Mas mais do que ter a informação na memória, é importante a gente saber aonde está a informação para a gente poder buscar ela, né? Então, à medida que a gente for falando aqui no treinamento, eu vou tentando mostrar para vocês aonde vocês encontram as informações que a gente tem aqui. Eu sempre vou disponibilizar os materiais de treinamento, o folheto de apoio às vendas e tudo o que vocês precisarem para ter acesso a essas informações. A Camila falou sobre o tempo de resposta, eu acho isso muito, muito importante. Eu já estou como gestor na área comercial há 15 anos, mais ou menos, né? Mas a gente nunca deixa de ser vendedor. Então, esse senso de urgência, de retorno, ele ainda é muito latente, né? A gente sabe que, às vezes, o cliente está esperando uma resposta para poder decidir com quem que ele vai fechar, e ele fecha com quem trouxer a resposta mais rápido, né? Então, a gente tenta fazer isso aqui, tenta tornar o nosso dia a dia dinâmico e munir vocês com o máximo de informação e rapidez que a gente tiver. Eu vou subir aqui o material, mas a Camila, eu acho que a Camila já até tem esse material, né, Camila? Se não tiver, a gente compartilha no Tenho. final e Isso, ela tenho e vou compartilha. disponibilizar para todos vocês, tá? Fiquem tranquilos. Vamos prestar bastante atenção aí no mar, tá? Para a gente sair daqui afiadinho sobre Sul América, ok? Bom Perfeito. treinamento a todos. Fiquem à vontade, tá? Para contribuir com cases, com dúvidas, com comentários, tá? Enquanto a gente vai usando aqui o material para a gente se guiar e a gente conversar. Como vocês sabem, toda empresa, né, tem missão, visão e valores, e a Sul América tem isso muito arraigado no sangue dela, né? Mas hoje ela resume isso em prestar atenção e cuidado à vida e à saúde física, emocional e financeira dos seus segurados, né? E ela tem uma história sólida, né? E muito tradicional, já centenária fazendo isso, com uma equipe enorme de funcionários, corretores, prestadores de serviço com produtos multilíneas para realmente estar disponível nos momentos de tomada de decisão que são realmente importantes dos segurados dela. A Sul América ela quer estar presente para cuidar dos segurados dela. Ela não quer que os segurados dela procurem ela só quando for acionar a área de sinistralidade ou quando estiver passando por uma emergência ou quando estiver passando por alguma dificuldade. A Sul América ela quer realmente ajudar os segurados dela nas tomadas de decisões que deem uma vida e uma qualidade de vida
mais saudável para os seus segurados, seja na saúde física, na saúde financeira e na saúde emocional, né? E esse é um dos principais argumentos de venda que a gente tem. E a ferramenta que a Sul América usa para poder fazer isso é o Saúde Ativa. É muito interessante para a gente, e eu sempre começo falando logo de cara do Saúde Ativa, porque é uma ferramenta que poucas pessoas conhecem e que se as empresas ou os clientes de vocês, né, a partir de 2 vidas, tiverem conhecimento dessa oportunidade, isso pode ser um fator interessantíssimo para a tomada de decisão deles, né? O que é o Saúde Ativa? O Saúde Ativa são várias iniciativas, né, que eles são focados em ações de prevenção e promoção à saúde dos nossos segurados, atendendo à necessidade de cada um de acordo com o perfil, né? A gente tem, quando vocês estão fazendo as visitas de vocês, né, conversando com alguém da empresa, com o RH ou a pessoa responsável da empresa, vocês com certeza avaliam aquele grupo e vocês conseguem identificar que tipo de iniciativa seria interessante. Como eu estava dizendo, são várias iniciativas, né? A pessoa, todos os segurados Sul-América, eles podem se inscrever nesses programas. Tem vários programas. Pode se inscrever pelo aplicativo, pode se inscrever pelo site, ou então pode ligar na central de relacionamento do cliente e se inscrever em qualquer uma dessas iniciativas. A pessoa que se inscreve, por exemplo, em doenças crônicas, digamos que ela tenha uma diabetes, por exemplo, uma equipe multidisciplinar, orientada por um consultor de saúde, vai acompanhar esse segurado nas consultas, se ele precisa de atendimento com um nutricionista, se ele precisa de atendimento com endócrino, se ele precisa fazer exercícios, como que está a dieta dele, como que tá os exames dele, e uma equipe multidisciplinar vai ajudar ele a monitorar e a ter todos os cuidados que ele precisar para ter uma vida saudável e poder lidar com o diagnóstico dele. Unicamente, por exemplo, a pessoa também se inscreve no Unicamente e uma equipe multidisciplinar vai compartilhar com eles conteúdos voltados para a saúde emocional, vai identificar se ele tem algum tipo de diagnóstico de depressão, de ansiedade, ou qualquer outro tipo de síndrome, ou qualquer coisa assim, vai encaminhar ele para um profissional especialista na área, e essa equipe vai ficar acompanhando o tratamento, a terapia e o que ele precisar para poder atingir os objetivos relacionados à saúde emocional dele, né? A futura mamãe, por exemplo, a segurada, ela descobriu que está grávida, ela vai ter um consultor de saúde que vai entrar em contato com ela por mensagens, por ligação ativa, compartilhamento de matérias e conteúdos via e-mail, mas, se for preciso, uma visita domiciliar para orientação dessa mãe também acontece. Todos os cuidados que ela precisa ter, se ela está acompanhando a, a, a gestação dela corretamente através do pré-natal, se os exames estão feitos, o idoso bem cuidado, que tipo de cuidado a pessoa, a partir dos 65 anos, precisa ter para poder ter um envelhecimento saudável, que tipo de cuidados ela precisa ter em relação à memória, à queda, à alimentação, se precisa de exercício físico, né? Se precisa de acompanhamento com geriatra, quem é esse geriatra, enfim, todas essas dinâmicas, essas iniciativas, né, elas são compostas por um quadro multidisciplinar de profissionais que vão estar focados na prevenção e na promoção à saúde desses segurados, né? E todos os segurados da Sul-América, eles podem se inscrever e participar desses programas de maneira gratuita. O objetivo é ter um quadro de segurados saudável, né? E isso é muito bom para a empresa,
né? A gente tem, por exemplo, programas como Coluna Ativa e Coluna in Company, por exemplo, né? Que são voltados para o cuidado da postura, da coluna. A gente sabe que um dos maiores motivos de absenteísmo nas empresas são problemas relacionados à coluna, né? E tem uma equipe multidisciplinar que vai cuidar do grupo de funcionários dessa empresa para que esse tipo de problema não aconteça e, se acontecer, para que eles tenham um acompanhamento adequado e uma recuperação rápida. Enfim, esse é um excelente argumento de venda. E que, se vocês precisarem de mais informação, vocês podem acessar o sulamericasaúdeativa.com.br e lá tem o detalhe de todas essas iniciativas, como elas funcionam, quais os profissionais participantes dessas iniciativas, qual que é o público-alvo, qual o tempo de duração de cada uma dessas iniciativas, enfim. Quando vocês estiverem negociando as contas com os clientes, identificar um perfil ou uma iniciativa que seria interessante para aquele grupo, abre o site, mostra, né, a oportunidade que ele tem de ter uma equipe multidisciplinar cuidando dele, da família dele e dos funcionários da empresa dele. Aqui a gente vai ver algumas características de contratação. O ambulatorial e hospitalar com obstetrícia é o que vocês já conhecem, que vocês estão habituados a vender todos os dias, que é o que a maioria das pessoas procura, porque é a modalidade de contratação completa, já que tem cobertura para consultas, exames, né, atendimento em pronto-socorro, cirurgias, internações hospitalares, e parto, incluindo assistência ao recém-nascido no primeiro mês de vida. O hospitalar com obstetrícia, algumas pessoas deixam de vender porque não entendem muito bem o produto, mas ele é um produto muito simples e também mais barato, né? A diferença é que ele não tem a cobertura para consultas e exames eletivos, né? Ele só tem cobertura para atendimento em pronto-socorro, para urgência e emergência. Mas tem cobertura também para cirurgias e internações hospitalares, tem cobertura para parto, o que inclui também assistência ao bebê no primeiro mês de vida, né? E consultas e exames exclusivos para a gestante que está em acompanhamento pré-natal. Então, se é assegurada, né, a funcionária da empresa que contratou um plano hospitalar e ela estiver grávida, ela vai fazer todas as consultas, todos os exames necessários para o acompanhamento do pré-natal, tá? Mesmo aqui no plano hospitalar. E para todos os segurados, se eles precisarem de algum procedimento que seja necessário para a continuidade da assistência que foi prestada lá na internação hospitalar, e ele precisar de uma hemodiálise, de alguma quimioterapia, radioterapia, físio, ou qualquer outro procedimento que seja necessário para continuar o atendimento que ele recebeu lá no pronto-socorro, no caso da internação, ele vai ter todos esses procedimentos cobertos, tá? Ele só não tem a cobertura em caso de consultas e exames eletivos, ele não vai ter nenhum desses procedimentos, tá? Isso aqui é claro? Alguém tem dúvida sobre como funciona o plano hospitalar? Eu não consigo ver o chat, tá? Se alguém quiser abrir o som ou então me falar depois se tem alguma coisa no chat, fica à vontade, tá? A gente está acompanhando aqui, pode deixar. Tá bom. Aqui são o público que a gente tem, né? A gente tem 3 públicos que a gente atende. O PME, que vai de 2 até 29 vidas. A gente tem o PME+, que vai de 30 a 99 vidas, e vocês conseguem tirar o preço, né, a cotação disso na ponta. E agora a gente ampliou isso. O PME+, a gente consegue tirar o preço na ponta até 199 vidas. E o empresarial, que é a partir de 200 vidas, que a cotação ela acontece através de estudo, né? Vocês mandam para a gente os relatórios de custo, a sinistralidade, maiores usuários, aí por diante, e a gente faz a cotação e devolve essa cotação para vocês. Mas tanto o PME quanto o PME+, de 30 a 199 vidas,
Vocês fazem a cotação na ponta através do cotador, e esse sistema ele já está parametrizado para só disponibilizar para vocês os planos que estão disponibilizados de acordo com o registro do CNPJ da empresa. Então, se é um CNPJ de São Paulo, vai aparecer os planos comercializados para São Paulo. Se é um CNPJ lá da Bahia, vão aparecer dentro do sistema apenas os planos que estão comercializados lá da Bahia e assim por diante. Na hora que você está fazendo lá a cotação, jogou o CNPJ, o plano já está parametrizado para fazer essa avaliação de aceitação ou de não aceitação daquele KNAI e qual a região disponível, planos disponíveis para aquela região. Aqui é só uma demonstração, né, um exemplo de acordo com cada região, quais os planos disponíveis, e isso aqui vocês podem ter para consulta. Os nossos planos têm abrangência regional, né, os profissionais qualificados, isso vocês já conhecem, vocês sabem que o referenciamento da Sul América ele é muito criterioso, que o Prestige tem prestadores exclusivos, e apesar de nós termos aí, né, 5 planos, mas nós temos as acomodações de enfermaria, apartamento, né, e a possibilidade de escolher modalidades de reembolso a partir do especial e do executivo, né? Quando vocês estão fazendo a cotação no especial 100, vocês têm, né, um cálculo de 3 cálculos de reembolso que influencia isso na hora que vocês estão fazendo a cotação, né? Vocês escolhem essas modalidades. No executivo também, 3 modalidades de reembolso. No folheto de apoio às vendas, vocês têm uma tabela de exemplos de reembolso para cada um desses planos, né? E os valores de exemplo desses reembolsos. Aqui é só um pedacinho, mas no folheto de apoio às vendas vocês têm uma tabela bem maior. E eu também tenho uma tabela mais completa desses de procedimento e de acordo com cada plano, que eu acho, não sei se a Camila já tem, não sei se eu compartilhei com vocês, Camila, na semana retrasada, mas aí se não tiver, você me sinaliza que eu também te mando essa planilha de reembolso, tá? Tá ótimo. Além Mandou dos sim. planos nacionais, a gente tem os planos regionais, né? E a primeira diferença do plano regional em comparação com o nacional é que no plano regional a gente não tem a modalidade hospitalar. A gente tem apenas a modalidade ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, que é o completo com cobertura para consultas e exames eletivos. Má, Hum. temos aqui a Elaine Góes, ela perguntou o seguinte: então, no plano hospitalar tem cobertura do pronto-socorro, mesmo se o beneficiário não precisar ficar internado? Se ele precisar de qualquer procedimento lá no atendimento do pronto-socorro, ele vai ter. Agora, se ele precisar de hemodiálise, de rádio, de fisioterapia, ele provavelmente vai estar internado para fazer isso, né? Agora, se ele precisou, por exemplo, ele foi para o atendimento de urgência e emergência, terminou a consulta e o médico disse, ó, agora você vai precisar ir para casa, eu te dou alta, mas procure um fisioterapeuta porque você precisa de fisioterapia, né, para se recuperar. E esse caso ele não vai ter cobertura, né? Se ele receber alta e for mandado para casa e ele precisar fazer um tratamento fora do atendimento de urgência e emergência, no plano hospitalar ele não vai ter cobertura. Ele só vai ter cobertura para esses procedimentos se ele ficar internado, né? E no caso da mãe, se ela estiver fazendo, né, ela está grávida e vai fazer o pré-natal, ela sim vai ter todas as consultas e os exames relacionados ao pré-natal que ela precisar. Tá ótimo. Tá? Tá. E aqui, só para a gente não perder um pouco o raciocínio, Uhum. a Janaína está perguntando o seguinte: no hospitalar, o cliente tem cobertura de toda a medicação? Se ele estiver na internação. Se ele precisar de internação, qualquer procedimento que ele precisar lá dentro, ele vai ter. Tá? Mas só se ele estiver internado. Ah, tá. É aquele esquema de antigamente. Ele só não paga os exames se ele ficar internado. Se ele passar pelo ponto-socorro e não ficar internado, ele tem um custo
dos exames que foram feitos, correto? Correto, isso aí. Isso mesmo. Tá? Se ele tiver internado, aí não interessa se foi 24 horas, se foi 2 horas, passou de 12 horas, ele tem ou ele vai ficar internado ou ele vai receber alta, né? Se ele receber alta e precisar dar continuidade a algum tratamento e ele vai precisar de consultas e de exames, ele não vai ter cobertura. Se passou desse prazo e ele vai permanecer internado para fazer esse tipo de tratamento, ele vai ter cobertura de qualquer procedimento que ele precisar, desde que ele esteja internado. Tá? Mais alguma coisa? Podem ficar à vontade, tá? Tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. A Adriana está perguntando se tem algum tipo de desconto para o plano hospitalar, se quiser pagar a parte, né, os exames. O que a gente tem, a gente vai ver um pouquinho lá na frente. A Sul América ela tem uma série de benefícios com parceiros de vários ramos de atividade, desde lojas de produto cosméticos, aluguel de carro e spa, até clínicas de consulta e laboratórios, por exemplo, né? E uma pessoa que tem, por exemplo, um plano hospitalar e ela não tem cobertura para consulta e exame, ela pode acionar essa área de parceria e ver quem são as clínicas e laboratórios que têm parceria e de desconto, que podem chegar até 30%, por exemplo, e acionar um desses parceiros para poder se consultar e fazer os exames. Né? Mas esse é um benefício que abrange uma série de outros ramos de atividade, mas tem sim, inclusive, para consultas e exames, parceiros que fazem consultas e exames com desconto para segurado Sul América. Tá? Isso é uma parceria externa, né, com terceiros, não é no Seguro Sul América que a pessoa vai fazer. A Elisa tem uma pergunta para fazer. Hum. Pode falar, Elisa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A pessoa, eu tenho uma cliente que ela está grávida. Ela Tá. tem praticamente 1 mês de gravidez. Ela pode, no caso, fazer o plano da Sul América mesmo estando grávida? Se ela vier, por exemplo, num grupo a partir de 10 vidas, a gente já tem isenção total de carência, inclusive para parto. Então Agora, quer a partir de 10 vidas. Agora, se for um grupo menor do que 10 vidas, a gente só faz redução de carência. Aí a pessoa apresenta a carta de permanência dela da congênere e a gente considera aquilo para reduzir a carência, mas não inclui parto. Ô, Madison. Entendi, obrigada. Nada. Madison, bom dia, tudo bem? Bom dia, querido. Tudo bem, e você? Tudo jóia. Meu nome Que é bom. Miro, deixa eu só tirar uma dúvida contigo. Quando você começou a apresentação, ela estava com outro nome para 2 vidas. E agora eu vejo aqui que está com o plano direto. O plano direto é o que é o plano para 2 vidas, certo? O plano direto é o plano regional. Ah, é o plano regional. Isso. A E gente aí- tem. Hum. Pode falar. Diga. E aí ele cabe só para, no caso, CNPJ ou pessoa física também? Todos os planos que a gente está falando aqui são só a PJ, só empresas a partir de 2 vidas. Certo. Tá? Ok, obrigado, Aí, hein? tá, nada. Aí a gente tem lá o plano nacional e esse aqui que eu estava mostrando agora são os planos regionais, né? Do direto. Que aí a gente tem em João Pessoa, tem em Recife, tem em Rio. O que vocês já devem ter escutado ou as pessoas devem ter perguntado para vocês é sobre o Direto Sampa, que a gente tem aqui o branco e tem o azul. Só um minutinho, gente, rapidinho. Tá tudo bem por aqui. Tá tudo... Vamos continuar.
A gente estava falando dos... Oi? Marcelo, eu posso só tirar uma dúvida? À vontade. É rapidinho. Acho que foi o ano passado, se eu não me engano. Foi o ano retrasado. Acho que foi 2019. Um pouco antes da pandemia. Tá. A Sul América tinha entrado com uma rede, com uma parceria com o Doutor Consulta, de São Paulo. Essa parceria ainda existe? Existe. É justamente aqui nos planos regionais que a gente tem. O Direto Sampa Branco e o Direto Sampa Azul. Tá? Tá joia. Um jeito bem prático da gente buscar informação sobre esses dois planos é acessando esse site aqui, ó, sulamericadiretossampa.com.br. Aqui nesse site tem todas as informações sobre esse plano regional, o Direto Sampa. Tá? Fala que a contratação é a partir de 2 vidas, que tem a opção de contratar com coparticipação, que pode ser contratado apartamento e enfermaria, que o reembolso ele é exclusivo para terapias não médicas, né? A gente só tem reembolso nos planos regionais para fisioterapia, nutricionista, psicóloga, fono, acupuntura e terapia ocupacional. Tá? Nos planos regionais, a gente não tem reembolso para consultas e exames, só terapias não médicas. Tá? Que o atendimento ele é só o completo, o ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, tem toda a cobertura do rol e tem gestão integrada de saúde, que a gente conversou sobre saúde ativa, por exemplo. E tem a rede de atendimento, tanto do Direto Sampa Branco, quanto do Direto Sampa Azul. E aqui o Direto Sampa Branco é o que você falou, a parceria com o Doutor Consulta. Doutor Consulta. Exatamente. Tá? E aqui no site você já consegue ver quem são os principais hospitais do Direto Sampa Branco. Oswaldo Cruz, CEPACO, GRAAC e assim por diante. E você consegue ver outros hospitais também que estão disponíveis no Direto Sampa Branco. Tá? Má, Oi? Obrigada, viu, Má? Nada. Pergunta assim, qual é a diferença do branco para o azul? É exatamente essa aqui, ó. Enquanto o branco tem esses hospitais e parceria com o Doutor Consulta, o Direto Sampa Azul tem parceria com a Rede DOR. E tem uma rede de hospitais que diferencia do branco. Aqui você consegue ver o São Luís, o Assunção, tem o CEPACO também, mas tem o Vilas Lobos, tem o Sino, tem o Hospital da Criança. E aqui você consegue ver também quais os outros hospitais que também têm rede no azul. Então, a principal diferença do branco para o azul é a rede. Um é parceria com o Doutor Consulta, enquanto o azul é parceria com a Rede DOR, né? E a abrangência. Né? O Direto Sampa Azul ele tem 2 cidades a mais onde tem cobertura que no branco não tem, que é Carapicuíba e Ribeirão Pires. Né? Mas aí, sempre que vocês tiverem dúvida sobre o plano regional do Direto Sampa, acessa esse site, porque ele tem todas as informações que vocês precisam aqui, desde características dos planos, a diferença de cobertura entre um e outro, a regionalização dos dois e os serviços e benefícios. Saúde na tela, orientação médica por telefone, psicólogo na tela, os descontos e parcerias. A gente tem parcerias com redes de vacina, materiais hospitalares, spa, aluguel de veículos e outras parcerias que você pode acessar o site. Adiciona a regional que você faz parte e abre todas as parcerias que a Sul América tem, e você tem desconto em várias dessas parcerias. Além de desconto em farmácia, que o segurado regional também tem, por ser um segurado Sul América, ele só apresenta o CPF na farmácia e ele vê quais são os remédios que ele pode adquirir com desconto e os canais de atendimento também. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre os planos regionais, esse site aqui com certeza pode ajudar vocês muito. A Elisa quer fazer uma pergunta. Diga, Elisa. Eu fechei um PJ ontem, 5 vidas. Maravilha. Pela Sul, aí, para vocês, Sul América, aqui no Rio.
Só que ele queria tanto, 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 barra dó, tudo que tinha de rede dó. Mas as condições financeiras, ele falou que as condições financeiras não dava para fazer o de top de linha, né? O top do top de linha da Sul América, que tem todas as redes dó aqui no Rio de Janeiro. Eu fiz o exato, mas eu tô com uma dúvida, uma pequena dúvida. Na Sul América, do PJ, exato, que ele escolheu o apartamento, tem alguns credenciamentos que tem a rede dó? Eu não vou lembrar de cabeça, Elisa, mas a Camila, eu acho que ela já tem uma planilha. Deixa eu ver se eu tenho ela aberta aqui. Não, mas eu acho que eu consigo ela rapidinho aqui para eu te mostrar. A gente tem uma planilha, mas isso no site da Sul América e no portal do corretor você também tem. É porque eu não consigo acessar. Porque Portal do corretor. eu Então, ó, né? você pede para a Camila aqui no final Sim. uma planilhinha igual essa aqui, ó. Uhum. Camila, Ela Eu abriu. boto as equações na empresa dele para ele conseguir entrar. Ó, Né? aqui a gente tem essa planilhinha, ela está bem completa. A gente tem todos os nacional, né? E aqui a gente tem a rede dos diretos, dos regionais. Ele é do Rio que você falou? Ele é do Rio, né, Elisa? Isso, ele é do Rio, é aqui do Rio de Janeiro. Capital mesmo. Isso. Ó, aí aqui você tem a coluna de especialidades, tem o nome fantasia, tem o endereço do pessoal e é atendido no exato, tá vendo? Aí aqui você vai conseguir visualizar. Deixa eu subir mais um pouquinho só para a gente ver isso daqui e depois você vê como que você consulta lá. Ó. Aí aqui você tem todo mundo que é atendido lá no Rio por especialidade e pela fantasia. Tá? Aí você toca depois com a Camila, pega isso daqui e vê o que daqui atende lá o teu parceiro, o teu cliente. Tá bom? Aqui está bem completo. Sim. É melhor bem completo, porque aí eu vou mostrar mais ainda a ele. Porque ele fica fascinado pela rede dó. Imagino. E aqui você vai encontrar todos os hospitais que você está precisando, aqui você encontra. A gente não costuma compartilhar muito, porque essa frente ela é bem pesada. Para o cliente final, ela não é muito prática. Mas para você que vai precisar consultar o tempo inteiro, ela é bem legal. Obrigada, viu, Madison? Viu, Madison, tudo bom? Tudo jóia. Deixa eu só te fazer uma perguntinha, só tiro uma dúvida em relação à Rede D'Or. É o que está correndo aí no mercado. A Rede D'Or comprou a Sul América ou foi vice-versa? Foi, na verdade, não foi uma compra, na verdade. Foi uma ação estratégica de juntar as ações das duas empresas. Ah, certo. Elas agora, a Sul América e a Rede D'Or, são parte do mesmo grupo de empresas agora, né? Mas como a Rede D'Or ela é maior, automaticamente ela tem a parte majoritária das ações, né? Entre as duas empresas. Mas a operação continua distinta. A Rede D'Or operando como Rede D'Or, Sul América operando como Sul América. É possível que ano que vem talvez a gente tenha alguma mudança na operação, algum produto comercial, é possível. Mas isso é uma coisa que a gente deve perceber as ações dessa negociação talvez ano que vem. Que esse vai ser um ano regulatório, praticamente. Mas é bem provável que no ano que vem a gente tenha novidade vindo dessa junção aí. Maravilha. Mas, por enquanto, não tem mudança nenhuma, não tem mudança na marca, nem produto, nem nada. Mas, futuramente, pode ser que sim. Seguindo aqui o material, ele vai mostrando, né, quais são os planos regionais que a gente tem. Curitiba, Joinville, Brasília, e depois vocês pegam esse material
para consulta, né? E sempre que vocês precisarem. A gente tem, né, as opções de contratação do PME mais empresarial, como a gente viu lá no comecinho. Nos planos regionais também tem, né? Apesar dele ser um plano de abrangência regional, se a pessoa estiver fora da área onde ela contratou aquele plano regional e ela precisar de atendimento de urgência e emergência, ela tem esse atendimento nas capitais. Tá? Mas também segue o mesmo referenciamento criterioso, com profissionais qualificados. A gente viu lá que no site, inclusive, né, do Direto, que o reembolso são só para terapias não médicas, né? E isso também está aqui no material e está lá no site, caso vocês precisem. Né? A gente tem coberturas adicionais, né? E já voltando agora para os planos nacionais, né? Em se tratando do plano ambulatorial hospitalar com obstetrícia, a gente tem essas coberturas, né, adicionais. Quando a gente fala do plano Prestige, essas coberturas não têm limite de sessão, mas para os demais planos a gente tem um limite anual, né? Escleroterapia, que é aquele tratamento de vasinhos, tem 12 sessões ao ano. A fonoaudiologia, além das sessões constantes na lei, a Sul-América tem mais sessões ainda disponíveis para esse tipo de terapia. Psicomotricidade também, 30 sessões ao ano. E no caso de transplante, além daqueles que estão cobertos por lei, a Sul-América também cobre demais diagnósticos para casos de transplante. O Prestige tem coberturas adicionais, né? Tem o check-up anual, né, que é exclusivo da rede para titulares acima de 29 anos. Tem o consulta ao viajante, que o segurado do Prestige pode acionar. Se ele vai fazer uma viagem com a família dele, um consultor de saúde faz um verdadeiro dossiê para ele, assim, dos cuidados que ele e a família dele precisam ter para fazer uma viagem segura e saudável. Se precisa tomar alguma vacina para onde ele está indo, se precisa tomar cuidado até com a vestimenta por causa do clima para onde ele está indo, como que são as condições sanitárias do lugar, que tipo de cuidados ele precisa ter, com crianças, com idosos, enfim, ele tem um consultor para orientar ele nisso. Tem a possibilidade dele tomar as vacinas de acordo com o calendário oficial do Ministério da Saúde, exclusivo na Rede Sul-América, cirurgia refrativa, consulta médica e fisioterapia domiciliar. Então, ele tem essas opções, né, essas coberturas adicionais exclusivas no plano Prestige. Tanto no plano nacional como no plano regional, a pessoa ela tem a opção de contratar com ou sem coparticipação. E a gente atualizou no ano passado a nossa maneira de fazer a coparticipação. Agora a gente tem limitador mensal, tanto para os procedimentos, tem um valor fixo, né? Como a gente tem um limitador mensal. A gente vai somar tudo o que foi cobrado, que os prestadores cobraram. A gente vai comparar os preços dessas cobranças com uma tabela com valor fixo e vai fazer a somatória do que vai ser cobrado mensalmente para o segurado, mas também com um limite máximo do que pode ser cobrado mensalmente dele. No folheto de apoio às vendas, vocês também têm uma tabela de coparticipação, assim, exemplificado por plano e o valor de cada procedimento. Por exemplo, o valor do limite mensal que pode ser cobrado de um segurado que contratou um plano exato é de R$ 270. Antigamente, as pessoas tinham a insegurança de contratar um plano com coparticipação porque elas ficavam inseguras sobre quanto que elas iriam pagar se elas começassem a usar o plano, né, com consulta, com exames.
e não saber quanto iria ser cobrado delas podia causar insegurança. Com esse modelo que a gente tem de coparticipação, a pessoa sabe exatamente qual é o máximo que ela vai pagar. No caso do Exato, por exemplo, como eu estava dizendo, o valor do limite mensal é de R$ 270 de coparticipação, assim como no Clássico. O Especial 100, 330, o Executivo 350, assim como no Prestígio. Tá? Isso aqui está no folheto de apoio às vendas. E tem um limitador por procedimento também. Se a pessoa recebeu atendimento em pronto-socorro e o plano dela é com coparticipação, tem um valor que vai ser cobrado dela, mas tem um limitador, uma tabelinha que é respeitada nisso. Tanto para o Exato, para o Clássico, para o Especial, para o Executivo, quanto para o Prestígio, e a mesma coisa acontece com todos os procedimentos. Tá? E a internação também é cobrada por evento. A pessoa passou pela emergência e ficou internada 2 dias, vai ser cobrado a coparticipação de uma internação. Ela internou de novo e dessa vez ficou 15 dias, vai ser cobrada uma taxa única daquela internação. Tá? Independente da quantidade de dias que ela ficou, essa cobrança ela é feita por evento. Aqui a gente tem uma simulação, para a gente tentar entender como que isso acontece no final. Né? A gente pegou aqui uma pessoa com uma coparticipação de 30% no PME, onde ela teve consulta médica, o valor do procedimento para a Sul América é de R$ 150, o cálculo da coparticipação dos 30% é R$ 45. Só que na tabela da coparticipação diz que o valor desse procedimento, o limitador é de R$ 65. Como o cálculo da coparticipação é menor do que o valor que está na tabela, o que vai ser cobrado desse segurado vai ser o menor valor. Então, vai ser o cálculo dos 30%. Mas ele também fez uma ressonância, que para a Sul América custa mais de R$ 400 e o cálculo da coparticipação é R$ 132. Só que pelo limite de coparticipação lá pela tabela, a gente só pode cobrar no máximo R$ 118 por essa ressonância. Então, a gente vai levar em consideração o valor que está na tabela e não o cálculo dos 30%. A gente joga o menor valor lá para ser cobrado mensalmente dele. A mesma regra vai seguir para todos os procedimentos, excluindo internação, que não entra na somatória. Se a gente for somar todos os procedimentos que ele fez, dá um total de R$ 311. Se a gente não tivesse o limitador mensal, ele iria pagar esses 311. Mas como nós temos um limitador mensal de R$ 270, então ele vai pagar somente esses R$ 270. Tá? E o valor, esses 40 e poucos reais excedentes, não é cobrado depois, tá? Pode falar, querido. Bom, vou até pedir desculpa aí para a Camila, mas como eu vou ter que sair, eu vou ter que fazer uma perguntinha aí à parte, tá? Tá bom. Em relação à internação, vamos pôr aí dentro do mês de junho, a pessoa precisou ficar internado, ficou 2 dias, teve alta, depois, logo 5 dias depois, voltou. Ele vai pagar 2 com participação, não é isso? Isso mesmo. Posso falar? Pode falar, claro. Uma dúvida que eu sempre tive, e qual a diferença de coparticipação e sem coparticipação? Porque como eu percebo que a diferença de valor ela é muito pequena, então eu acabo não conseguindo oferecer coparticipação, porque eu não consigo ver vantagem. Tem como você me explicar qual é a vantagem do coparticipação, qual a diferença do convencional? Ele é mais em conta do que um plano sem coparticipação, justamente porque ele não vai ter cobertura, a pessoa vai pagar parte do procedimento, né? Então, ele é um plano mais em conta do que o plano sem coparte, né? Como a pessoa está pagando parte desses procedimentos aqui, e que no outro plano sem coparticipação ela não pagaria nada, a mensalidade, o prêmio mensal desse plano, ele é menor.
né? Ele pode chegar, dependendo da simulação que você fizer, ele pode chegar até 25% mais em conta do que um plano sem coparticipação. E ele pega as carências normais como outro plano Mesma também. coisa. O regime de contratação de redução ou isenção de carência é a mesma coisa. Tá certo. A única diferença é só isso mesmo. Sabe? É o que ele vai pagar, como ele está pagando parte dos procedimentos, o prêmio dele é menor. O cálculo, né, de agravo dos prêmios dele é menor. Tá certo, obrigado. Tá? No folheto de apoio às vendas, lá vocês também têm uma tabela de exemplos de coparticipação, né? É claro que esses valores que estão aqui no quadro como exemplo, eles foram calculados com base numa média, já que isso pode variar dependendo do prestador que a pessoa, né, se consultou, fez os exames, enfim. Mas isso aqui é só para a gente ter mais ou menos uma ideia do valor aproximado que é feito na coparticipação. No PME, ele é sempre de 30%, né, essa coparticipação, mas no PME+, ou no empresarial, a pessoa opta por 10%, 20% ou então 30%. Né? Esses são os percentuais disponíveis. Uma contratação opcional, né, é a remissão de 2 anos. No PME, isso não tem custo adicional, ele já vai incluso, mas no PME+, e no empresarial, isso é uma opção de contratação. A remissão de 2 anos e automaticamente vai impactar no prêmio, né? Agrava o prêmio. Mas no PME não tem. Ele é incluso sem custo adicional nenhum. E a remissão, como vocês sabem, que é em caso de falecimento do segurado titular, os dependentes eles permanecem cobertos pelo plano, né? Gratuitamente, por 2 anos. A gente tem que levar em consideração que essa remissão ela tem um período de carência, né, de 180 dias, a não ser que o titular faleça decorrente de um acidente pessoal, isso não está dentro da carência, né? E também, se o titular ele falecer por conta de alguma doença ou alguma lesão pré-existente, né, que ele declarou lá, ele tinha uma CPT, e ele veio a óbito por conta dessa CPT, mesmo que o prazo da CPT já tenha sido cumprido e ele tenha todo o atendimento de procedimentos de alta complexidade agora, mas se ele vier a falecer por conta disso, não tem, os dependentes não vão ter direito à remissão de 2 anos. Tá? Os dependentes só têm direito a essa remissão se já tiver vencida a carência e se o titular não falecer por conta de doença ou lesão pré-existente. Tá? Ficou claro isso aqui? Acho que sim, né? Se o titular falecer decorrente de qualquer outra coisa... Só de acidente. O acidente pessoal, ele vai garantir a remissão, mesmo se a pessoa estiver dentro da carência dos 180 dias. E se a pessoa falecer em decorrente de CPT, os dependentes não têm direito à remissão. Então, qualquer outra ocorrência, é claro, tem a remissão. Não vai ter outra, né? Porque ou é acidente ou é pré-existente. Que a pessoa venha a falecer? De doença que não se enquadre em pré-existente. Por exemplo, o segurado foi lá, contratou um seguro e ele declarou uma lesão ou uma doença pré-existente no olho direito. Né? Ele contratou o plano. Se essa pessoa tem a carência de 180 dias, se porventura ele sofrer algum acidente pessoal dentro da carência, tem remissão. Né? Se ele, dentro da carência, ele vier a falecer por qualquer outra ocorrência, como tem carência, não teria cobertura. Mas acabou o período de carência, né? E eu tenho lá uma lesão pré-existente que eu declarei no olho direito. E esse segurado, ele vier a falecer de um ataque cardíaco, de um câncer, de um acidente, de uma morte súbita,
ou de uma infinidade de qualquer outro diagnóstico, os dependentes dele terão sim remissão. Ah, tá. Então é só dentro do quadro que ele declarou. Exato. Agora, se por algum motivo eu tenho o meu plano aqui há 10 anos e aquela lesão que eu declarei que era no meu olho direito, dentro desse período ela agravou, evoluiu para alguma outra coisa e eu vim a óbito por causa disso. Aí, como eu vim a óbito por causa dessa lesão que eu declarei, os meus dependentes não vão ter direito à remissão. Ah, ok. Qualquer outra coisa, qualquer outro diagnóstico, qualquer outra ocorrência, os dependentes têm direito à remissão, sim. Contratações opcionais, né? A gente viu que o Prestige ele tem uma cobertura exclusiva de check-up e o plano executivo, se quiser, pode fazer a contratação também dessa cobertura. Todos os planos, todos os segurados Sul América, eles têm um seguro viagem nacional, né? Que quando a pessoa precisar, ela pode acionar via central de relacionamento esse seguro, né? E tem todos os serviços que a pessoa pode contratar e limites de capital, né, de acordo com a necessidade da pessoa, prolongamento de estado, hospedagem de acompanhante, né, e os serviços que um seguro viagem que a pessoa precisa. Ela não vai gastar mais nada além para poder fazer a contratação desse seguro. Ela só vai ligar na central e acionar. Simples assim, né? Para todos os planos tem o seguro viagem nacional. E a partir do especial 100 tem o seguro viagem internacional. Inclusive, quando a pessoa vai fazer uma viagem para a Europa, por exemplo, é obrigatório que ela tenha um seguro viagem com um capital mínimo de 30 mil euros e 10 mil dólares. Quando a pessoa que tem um seguro saúde Sul-América, ela entra em contato com a central de relacionamento para emitir a apólice desse seguro, ele já vai com essa condição, já vai atendendo essa condição no seguro viagem. E tem a coberturas e serviços todos que um seguro viagem precisa ter para ela fazer essa viagem segura, né, com todos os serviços necessários. Também é gratuito, basta ela ligar com pelo menos uns 10 dias de antecedência para a central de relacionamento para emitir esse seguro, sem ela precisar fazer uma contratação por fora. Tá? Aqui tem outros serviços que vocês conhecem muito bem. Acho que não tem como uma pessoa fazer uma contratação de seguro hoje e médico na tela, psicólogo na tela e orientação telefônica não ser um assunto, uma certeza que a pessoa precisa ter de que são serviços que funcionam muito bem, né? E a Sul América ela foi precursora quando ela colocou o médico na tela. Quando a pandemia aconteceu, e esse serviço ele se tornou essencial para todo mundo, a Sul América já estava preparada para prestar um serviço de qualidade. Só que, na época, esse era um serviço que estava disponível para apenas 2 utilizações ao ano, né? E hoje ele é um serviço ilimitado, disponível 24 horas, todos os dias, inclusive feriado, que funciona tanto como pronto atendimento, como você também pode acionar o teu aplicativo e agendar uma consulta com um médico especialista pelo médico na tela, né? E é um serviço essencial, né? Mais de 90% das consultas que a gente atende, que de janeiro para cá já passam de 1 milhão de consultas, mais de 90% não precisa da pessoa sair de casa para continuar o atendimento em algum consultório, em algum hospital. Mais de 90%. É tudo resolvido através da tela, a pessoa pega a receita, pega o atestado ou o que for necessário, tudo resolvido pelo médico na tela, pela tela do aplicativo, de maneira fácil, simples de usar. O psicólogo na tela também vai na mesma pegada de praticidade e simplicidade de usar. É fácil, é prático, funciona também 24 horas por dia, né?
a praticidade de fazer isso tudo pelo aplicativo. E a orientação médica por telefone dá para usar pelo aplicativo, mas também através do 0800. Né? E é uma orientação médica também mesmo. Enquanto o médico na tela e o psicólogo, além do atendimento, do pronto atendimento, você tem um atendimento também com o especialista, a orientação médica é uma coisa mais abrangente. Né? Você precisa estar se sentindo mal, está com algum sintoma, precisa de uma orientação, liga no médico na tela. Precisa ministrar um medicamento, não sabe exatamente como fazer, liga no médico na tela. Aconteceu uma emergência, um acidente, não sabe como proceder, liga a orientação na orientação médica. Exagerou no final de semana, não está se sentindo bem, dá uma ligada na orientação médica. Isso talvez seja um primeiro atendimento e ele te direcione para um médico na tela, te direcione para um atendimento no hospital. Mas realmente essa ligação inicial para pegar uma orientação, para saber o que você precisa fazer, né? Até para atender, às vezes, a necessidade de alguém da família, dar suporte, né, na saúde de alguém da família. Também é gratuito, também é ilimitado e também funciona em todo o país. Madison, Oi. no Planejado da Sul América também ele vai ter esse tipo de atendimento? No quê? No Exato da Sul Tem, América. para todos os planos, tem. E atendimento 24 horas e atendimento domiciliar também vai ter também, né? Domiciliar, só o Prestige tem, Então tá bom. tá? Tudo bem. Mas o médico na tela é para todos os planos. Ok, obrigada. Nada. Aqui é o sulamericamais.com.br, é aquelas parcerias que a gente comentou um pouquinho lá no começo. Você acessa esse portal do Sul América Mais, adiciona lá qual que é a sua regional e ele já abre todas as parcerias que a Sul América tem disponíveis naquela regional. Né? A de farmácia é uma das principais, é o que todo mundo usa com frequência. Você consegue consultar quais são as farmácias participantes, você consegue ver quais são os remédios, né, que estão com desconto, e você chega em qualquer uma dessas redes, basta dizer que você é um segurado Sul-América, pelo próprio CPF ou pela sua carteirinha no aplicativo do teu celular, é aplicado o desconto na compra dos medicamentos. Mas, além de descontos em farmácias, a gente tem descontos em uma série de parcerias que vocês podem consultar lá no Sul América Mais, vacina, spa, cosméticos, loja de pet, aluguel de automóvel, inclusive consultas médicas, exames eletivos, você encontra hospitais, clínicas e consultórios e laboratórios parceiros para poder fazer isso com desconto. Ok? Alguns serviços exclusivos do Prestige, a coleta domiciliar, se a pessoa precisa fazer coleta de material de exame em casa ou no escritório, o Prestige tem esse serviço exclusivo. O motorista amigo da saúde ele pode fazer 2 utilizações ao ano, caso ele precise retornar ao seu domicílio e esteja impossibilitado de fazer isso por recomendação médica. A remoção especial também são 2 utilizações ao ano, caso ele precise de transporte para realizar algum exame e consulta e também não possa fazer isso, uma ambulância é disponibilizada para que ele consiga fazer essa consulta e esse exame. E tem um concierge, que é um consultor da Sul América, para dar suporte para ele em qualquer um desses serviços que ele precisar, e vai orientar ele como e o que ele precisa fazer para contratar qualquer tipo de serviço que ele esteja precisando. E para o segurado, ele tirar as dúvidas sobre a autorização prévia de algum procedimento que ele precisa fazer, ou uma rede referenciada, ou alguma cobertura, ou reembolso, ou qualquer outra solicitação, ele tem 4 opções de canais para fazer isso. Ele tem uma central de relacionamento que funciona 24 horas, mas se ele não quiser ligar na central de relacionamento, ele tem o site da Sul América, né? Tem um portal do Saúde Online, onde ele consegue consultar tudo isso também.
mas se ele não quiser fazer nem pelo telefone, nem pelo site, ele consegue fazer isso da maneira mais prática possível através do aplicativo. Consegue também todas essas informações, é no aplicativo que está o cartão digital, é no aplicativo que tem o médico na tela, o psicólogo na tela, e uma série de outras funcionalidades que é importante que ele tenha e que estão no aplicativo. Mas se ele não quiser nem por telefone, nem por site, nem por aplicativo, tem também o WhatsApp, onde ele tem lá a ferramenta automática para fazer todas as consultas de rede, de benefício, de autorização, enfim, e demais informações que ele precisar. Tá? Sem informação, ele não fica, porque ele tem opções de ferramenta para pegar essas informações. O gestor de RH também tem ferramentas que ele vai utilizar, ele tem um sistema para fazer movimentação cadastral de funcionários, ele tem um sistema para tirar os relatórios gerenciais e os dados de faturamento, além de consultores da própria Sul América para poder dar suporte. E o corretor também tem ferramentas, caso ele precise fazer essas consultas, fazer as propostas, fazer cotação e pegar a orientação. Tem o portal do corretor, tem o sistema de cotação do PME, do PME+, e do empresarial, e tem a central de relacionamento do corretor. A gente tem alguns materiais de apoio. O folheto de apoio às vendas é o principal deles. Acho que eu tinha até um aqui. O folheto de apoio às vendas é esse aqui. Eu sempre tenho, geralmente, algum aberto aqui, porque ele traz todas as informações e quando alguém, às vezes, me faz alguma pergunta e eu não sei de cabeça, eu venho direto aqui no folheto de apoio às vendas. E ele traz todas as informações. Tudo isso que a gente viu aqui nesse material, desse treinamento, tem aqui no folheto de apoio às vendas. As modalidades de contratação, os planos, a rede, as coberturas adicionais, os benefícios, a tabela de coparticipação, exemplos de coparticipação, ou seja, tudo que vocês precisarem de informação, né, vocês encontram aqui no folheto de apoio às vendas. Né? No caso de empresas, quais são os critérios que a gente leva em consideração para poder aceitar essa empresa, quais são os documentos necessários que vocês precisam providenciar para fazer essa contratação. No caso de coligada, no caso de ex-Sul América, como que funciona? Nos sócios, quem que a gente aceita como sócio, quem são os empregados, documentação necessária, os dependentes, ou seja, todas as informações que vocês precisarem, tem no folheto de apoio às vendas. Toda vez que vocês fazem a cotação, que vocês fecham um negócio, e no caso do PME, a empresa paga o primeiro boleto, vocês recebem um e-mail de boas-vindas, o corretor recebe a informação da ativação da proposta, o RH também recebe, e os beneficiários titulares também recebem um kit de boas-vindas, que vai com a carteirinha digital e as informações que ele precisa para poder baixar o aplicativo e começar a usar o plano dele a partir dali. Tá? E a partir daqui a gente entra em regras de comercialização. É 11h45 mesmo? É, né? Eu vou falar aqui rapidinho, então, sobre as regras de contratação do PME e vocês vão ter esse material para consultar as regras de comercialização do PME+, e do empresarial, e a gente abre para as perguntas e para o que vocês quiserem comentar, tá? Em se tratando de PME de 2 a 29 vidas, né, a gente precisa que tenha no mínimo 2 vidas, né, que uma dessas vidas seja titular. A gente tem 3 modalidades de contratação. A gente tem a regra compulsória, onde é necessário a adesão de 100% da categoria que estiver entrando. Por exemplo, vai entrar o sócio que está no contrato social, então precisa entrar todas as pessoas que estão no contrato social. Né? A gente vai contratar, então, para os empregados, então precisa entrar
todos os empregados, né? Todo mundo que está lá no FGTS. Ah, mas aí se tiver algum sócio que não quer entrar ou tiver algum FGTS, algum funcionário, né, que não quer entrar. Se não for MEI, se a empresa for MEI, não tem opção, ou entra todo mundo ou a gente não consegue fazer o plano. Mas, em se tratando de profissional, a gente tem uma opção da carta de não adesão. Esse sócio ou esse funcionário que não vai entrar na regra compulsória, ele vai fazer uma carta dizendo que não tem interesse em ser incluído agora no seguro, nem futuramente, né? E a gente faz a contratação e ele não entra, mas ele também não pode entrar no plano nem depois, tá? Nem na manutenção desse contrato a gente consegue fazer a adesão de quem optar por não entrar na regra compulsória. A regra flex, ela não tem essa exigência de 100% daquela categoria, daquele grupo, né? A gente tem essa flexibilização de contratar quantas pessoas quiser. Mas a regra flex só é possível fazer quando a empresa está contratando saúde e odonto junto. E aí sim a gente não tem mais essa exigência de 100% da empresa ou do grupo para entrar, né? E quem quiser entrar depois consegue entrar, só que aí vai entrar com todas as carências. E a regra CBO ela é muito parecida com a regra compulsória, só que em vez de levar em consideração a categoria para adesão de 100%, a gente vai levar em consideração o código da classificação daquela profissão, né? Pega o código CBO de diretores, então tem que entrar todos os diretores. Pegou o código CBO dos gerentes, então tem que entrar todos os gerentes. A partir daqui, a gente vê as condições de aceitação, quem que é o titular, quem que é o dependente, e vocês têm isso daqui para consultar no folheto de apoio às vendas. Vocês já conhecem bem, vocês sabem que os titulares são as pessoas que estão lá no contrato social, os empregados, os estagiários, os aprendizes, agregados, que são pai, mãe, sogro e sogra. A regra é de que a gente só aceita pai, mãe, sogro e sogra em grupos a partir de 21 vidas e somente por encampação. Ou seja, eles já estão ativos lá na congênere, eles já estão dentro do contrato e a gente vai trazer esse contrato lá da congênere para cá exatamente como ele é lá na congênere. Aquela quantidade de titulares com aqueles dependentes, incluindo o pai, a mãe, o sogro ou a sogra, e esse grupo ele já é a partir de 21 vidas para mais, e a gente vai trazer ele exatamente assim para cá, a gente consegue trazer esse pai, essa mãe, sogro e sogra para cá, tá? Somente nessa condição. A gente está flexibilizando essa regra. A gente está conseguindo fazer contratação de pai e mãe a partir de 2 vidas, tá? Desde que ele esteja na congênere, há pelo menos 12 meses, eles já estejam lá no plano ativo, e a declaração de saúde deles aqui não tenha nada positivado. Se a declaração for toda negativa, e eles já estiverem na congênere, por no mínimo 12 meses, a gente consegue aceitar pai e mãe. Sogro e sogra a gente consegue aceitar também e flexibilizou isso a partir de 10 vidas, mas com essas mesmas condições. Precisa estar lá na congênere há no mínimo 12 meses e a declaração de saúde não pode ter nenhum diagnóstico positivado lá. Tá? Expatriados e estrangeiros a gente também aceita, desde que a documentação esteja regular, demitidos e aposentados também. Dependentes, a gente aceita cônjuge e companheiro, inclusive do mesmo sexo, filho e enteado, em qualquer condição, sem limite de idade, mas se essa empresa for MEI, a gente só aceita o filho solteiro, mas também sem limite de idade. Genro e nora, a gente aceita, desde que o filho ou o enteado do segurado ele esteja no plano também sem limite de idade. Se for MEI, não tem aceitação para genro e nora. E o neto, a gente aceita sem limite de idade, mas se a empresa for MEI,
neto só até os 18 anos. Né? Essas regras de comercialização estão no folheto de apoio às vendas e vocês vão ter esse material para consulta. Se for ex-Sul América, a gente aceita? Aceita, desde que ele, claro, não tenha cancelado ou não tenha tido o plano cancelado por fraude, a gente aceita essa empresa de volta, sim. Né? Vai ter a análise de aceitação, a gente só vai fazer essa análise se esse cancelamento tiver acontecido há pelo menos 6 meses. Antes de 6 meses, se ele saiu da Sul América, cancelou o plano e quiser voltar antes de 6 meses, a gente não consegue aceitar esse seguro. Tá? A gente só consegue depois de 6 meses de cancelado o seguro aqui na Sul América. E desde que ele não tenha também nenhum débito anterior. Né? É importante a gente saber que para empresas que são ex-Sul América, a gente não faz pagamento de agenciamento se essa empresa tiver cancelado o plano dela aqui no Sul América há menos de 1 ano. Então, se ela cancelou aqui na Sul América, saiu, e agora ela quer voltar em menos de 1 ano, a gente até faz a análise de aceitação e pode aceitar essa empresa de volta. Só que a Sul América não faz o pagamento do agenciamento para essas empresas canceladas há menos de 1 ano. Tá? Que mais? A vigência e reajuste. A vigência é de 24 meses. O início da vigência é sempre o dia subsequente à quitação do boleto. No PME, quando vocês recebem aquele e-mail de aceite da proposta, ele vai com o boleto e o boleto vai com validade para 65 dias. A empresa pode pagar esse boleto a qualquer momento dentro desse prazo. E é essa data de pagamento que vai determinar a vigência do plano e a data de vencimento dos próximos boletos. O reajuste ele é sempre anual, nunca inferior a 12 meses, e no caso do PME, ele vai considerar a sinistralidade de todas as empresas dentro da carteira do PME, né? E a variação de custos médicos, hospitalares, da administração e da comercialização do produto PME. Omar, tem fidelidade? Dos 24 meses? Ele não consegue, ele tem o contrato, é de 24 meses, mas se ele precisar cancelar depois de 12 meses, ele abre um protocolo de cancelamento e ele consegue fazer esse cancelamento sem a multa rescisória, mas só depois de 12 meses. Antes de 12 meses, se ele fizer o cancelamento, tem um valor rescisório que ele precisa cumprir. Tá ótimo. Tá? A redução de carência de 2 a 9 vidas precisa apresentar uma carta de permanência da congênere, né, que não tenha sido cancelada há mais de 60 dias. A gente vai pegar essa carta e vai fazer uma avaliação de redução de carência. Né? Agora, se esse grupo for a partir de 10 vidas, então tem isenção total de carência, inclusive para parto. Acho que a gente comentou um caso lá no comecinho, né? Num caso de contratação de alguém, de uma segurada que já está grávida. Se ela estiver num grupo a partir de 2 vidas, ela vai ter isenção de carência. E a gente tem que lembrar também que eventos como admissão, casamento, nascimento, adoção, essas pessoas que passam por esses eventos, elas podem ser incluídas no plano sem carência ou com redução de carência, desde que respeitem o prazo de 30 dias, né, para fazer essa inclusão em até 30 dias desses eventos. No folheto de apoio às vendas tem uma tabelinha das congêneres que a gente aceita para a redução de carência. CPT, vocês também já conhecem bem, né? É um prazo de 2 anos, contados a partir da data de vigência do segurado, em que esse segurado ele não tem cobertura para cirurgia, para leito de UTI e procedimentos de alta complexidade relacionados às doenças ou lesões que ele declarou como pré-existentes lá na declaração de saúde.
né? Se ele precisou de consulta, precisou de um exame, ele tem a cobertura. Ele só não vai ter cobertura, né, de cirurgia, UTI e procedimento de alta complexidade. Passou esses 24 meses, ele tem todas as coberturas garantidas. Tá? O fluxo de contratação, vocês também já devem conhecer, a gente tem um sistema agora que é todo digital, né? Você faz a cotação no sistema, depois o próprio corretor faz a transmissão dessa proposta para análise, o segurado ele vai receber a declaração de saúde para que ele preencha e assine. Depois que ele preenche e assina o formulário eletrônico da declaração de saúde, essa documentação vai para a Sul América poder fazer a análise de aceitação daquela empresa. A Sul América tem um prazo de 10 dias úteis para dar o retorno dessa análise. Geralmente, se não houver nenhuma crítica de documentação, se estiver tudo certinho, a gente responde em 3 dias, 4 dias úteis. Tá? A vigência e o vencimento do boleto foi o que eu falei, vai para 65 dias. A empresa pode efetuar o pagamento a qualquer momento dentro desse período, e é isso que vai determinar a vigência e o vencimento dos próximos boletos. Tá? A proposta ela só é recusada se houver alguma irregularidade na documentação ou alguma condição não aceita da empresa. E aqui são algumas críticas na implantação. A gente viu ali no folheto de apoio às vendas, né, que tem a lista de documentos que o corretor precisa providenciar para fazer a implantação das propostas. Se respeitar aquela lista de documentos, com certeza a gente não vai ter problema de crítica na implantação, porque geralmente o que acontece é realmente falta de documento, indicou que ia ter adesão compulsória, mas não entrou 100% do grupo, então faltou uma carta de não adesão, enfim. Então, se der uma lida lá no folheto de apoio às vendas e certificar de que está realmente enviando tudo o que está lá, a gente não vai ter problema de crítica e a gente vai conseguir concluir a análise de implantação daquela proposta num tempo bem menor. Né? Agora, se houver crítica, a corretora recebe um e-mail com a lista dessas críticas que precisam ser regularizadas, a corretora responde essa crítica, eles têm mais 3 dias para analisar, né? Então, quanto menos crítica a gente tiver na implantação, mais rápido vocês recebem o boleto com a aceitação dessa empresa. E a partir daqui são as regras de comercialização do PME+, e do empresarial. No PME+, agora são as empresas de 30 até 199 vidas. Vocês conseguem fazer a cotação direto lá no sistema e já sai a cotação na hora. Né? A gente tem a regra compulsória, como a gente viu lá no PME, ela funciona com a adesão de 100% da categoria, então se está entrando alguém do contrato social, tem que entrar todo mundo. A mesma coisa vale para os empregados e tem o regime de encampação, que eu expliquei para vocês. A gente vai pegar o cenário exatamente como está lá na Congener e vai trazer exatamente para cá, para a gente. Tem que entrar todo mundo que está lá na fatura da Congener e a gente traz para cá. E a regra flex tem saúde e odonto junto, então não tem essa obrigatoriedade de 100% da empresa, desde que contrate saúde e odonto junto. Né? Os titulares são aqueles que vocês já conhecem, né? O pessoal que está no contrato social, o pessoal do FGTS, os estagiários, aprendizes e agregados. Aqui, no caso, agora, os agregados, ele muda a regrinha um pouco, ele só é limitado a 5% do grupo total do segurado, né? E a área vai fazer essa análise de aceitação. A partir do PME+, é que a gente começa a aceitar prestadores de serviço, coisa que a gente não aceita lá no PME. Mas prestador de serviço, para a gente aceitar, ele precisa ter no mínimo 1 ano de firma constituída e ter 3 meses de prestação de serviço para estipulante. E ele vai comprovar isso apresentando para a gente notas fiscais de prestação de serviço dentro desse período de 3 meses.
e está limitado a 20% do grupo total de segurado. Não pode ter mais do que isso. Tá? E os dependentes são cônjuges, companheiros e filhos e enteados até 24 anos. Tá? Vigência de 24 meses, no caso do PME+, e do empresarial. O início da vigência, vocês vão escolher isso na hora que estiver transmitindo a proposta, né, o vencimento do boleto, e o reajuste também é anual, nunca antes disso. E a sinistralidade, né, o reajuste, ele é calculado em cima da sinistralidade da carteira do PME+, levando também em consideração a variação de custos. A carência e CPT, exatamente como funciona no PME. Né? A gente tem isenção total de carência, porque como esse grupo aqui automaticamente é maior do que 10, então sempre vai ter isenção total de carência para o PME+, e para o empresarial. Precisa respeitar, no caso de movimentação, os 30 dias de cada evento, admissão, casamento, nascimento e adoção. Ok? Mas isso não Edson, mas isso não aconteceu comigo, não. Eu fechei o contrato e o cliente pediu quais eram as datas de vencimento. Aí a minha supervisora falou assim para mim, ou dia 10 ou 20. Quando eu fechei, levei a proposta para a empresa, aí eu perguntei de novo à minha supervisora. Eu falei até com a minha supervisora se ela poderia, no caso, colocar 10 ou 20. Porque ela me falou, vencimento 10 ou 20, né? Aí ela falou, só pelo sistema da Sul América. Aí eu falei para ela, poxa, você me falou para mim que iria colocar 10 ou 20. Mas como você me esclareceu, não é ela, é a Sul América que manda o vencimento para o cliente, correto? Se procede? Isso que você estava contratando é o PME+, né? Tinha mais de 30 vidas. É. Tá. Aí, na hora que você está fazendo a transmissão, você escolhe sim, tá vendo? Tem vigência 1, só que o vencimento da fatura é dia 5 de cada mês. Isso, na hora da transmissão, você tem que escolher qual que vai ser. Vigência dia 10, o vencimento da fatura dia 25 de cada mês. E a vigência dia 20, o vencimento da fatura dia 5 do mês subsequente. E isso também serve para o PME de 5 funcionários? Não. No PME, não. No PME, você vai receber o boleto com validade para 65 dias e a empresa que vai decidir quando que ela vai fazer o pagamento. Entendi. Ok, então. Obrigada. Nada. Aqui a gente já estava, né, falando disso. A gente é uma cotação que o PME+, ela demora mais, enquanto a gente precisa lá de 10 dias úteis. Embora a gente não leve tudo isso de tempo, mas a empresa tem 10 dias úteis para analisar um PME. O PME+, a gente pede pelo menos 15 dias do início da vigência, ou então 20 dias do início da vigência, para a gente conseguir ter tempo de fazer todo o cadastro e toda a análise de documentação. Tá? E o vencimento era o que a gente estava falando agora, você escolhe o vencimento quando for fazer a transmissão. A regra de comercialização do empresarial, a partir de 200 vidas agora, já que até 199 vocês conseguem tirar o preço direto lá na ponta. Tem a regra compulsória, a adesão de 100% da categoria, seja ela funcional, né, o FGTS ou por encampação. Se o grupo for muito grande, né, passou de 1.000 grupos, a gente pode negociar esse índice de contratação, caso a gente não consiga que 100% daquela categoria entre. Tá? Quando a gente fala de empresarial a partir de 200 vidas, a gente consegue negociar algumas coisas com a área técnica, já que esse estudo não vai sair da ponta, a gente vai depender da análise deles. Então, muito dessas regras de contratação, a gente pode pedir pleito para negociar.
Tá? Os titulares são o que vocês já conhecem, assim como no PME+, né? Quem são os titulares e os dependentes. Aqui a gente aceita também prestadores de serviço, pode ter, né, as substipulantes. Vigência de 24 meses, o início da vigência você precisa escolher isso na hora que estiver transmitindo. Reajuste também anual. Para empresas até 499 vidas, a gente vai pegar parte do sinistro da empresa e parte do sinistro da carteira, né, dos empresariais, para poder fazer essa avaliação. E para as empresas que são a partir de 500 vidas, a Sul América vai analisar a sinistralidade só daquela empresa para poder gerar o percentual de reajuste junto com a variação de custos daquela empresa. E a carência e o CPT funcionam como funciona no PME+. A gente vai ter isenção total de carência e as inclusões, manutenções que ocorrem dentro do período de vigência do contrato, elas precisam respeitar, né, o prazo de até 30 dias para que essas movimentações sejam feitas e garantir a isenção ou a redução de carência. O fluxo de contratação, a gente precisa também de pelo menos 15 ou 20 dias antes do início da vigência para poder cadastrar a empresa, gerar carteirinha, enviar documentação, e é a empresa que escolhe a vigência e o vencimento do boleto de acordo com as opções que tem disponível no sistema. Em se tratando de empresarial, né, a partir de 200 vidas, se a gente estiver fazendo essa negociação, a gente pode pedir reserva de mercado para a gente garantir que a gente vai fazer essa cotação para aquela empresa e nos próximos 3 meses ninguém mais faça uma cotação para ela, porque a gente já está negociando isso. Tá? Isso é bem interessante quando a gente está com uma proposta quente na mão e a gente foi o primeiro a fazer a cotação com eles e está negociando, a gente pede reserva de mercado para a gente ter preferência. E a precificação ela é diferente da tarifária. Enquanto o PME e o PME+ saem na ponta, é uma precificação tarifária, aqui no empresarial a gente consegue elaborar melhor essas cotações de acordo com o perfil de utilização daquele grupo, daquela empresa. Né? A gente vai pedir uma série de informações para vocês, para ajudar a gente a área técnica, né, a poder gerar uma cotação que realmente seja competitiva. Né? Então, a gente vai precisar saber quais são as coberturas existentes no contrato que ele tem hoje, quanto que eles pagam de prêmio hoje em dia, qual que é o sinistro deles nos últimos 12 meses, né? A frequência dos procedimentos dentro desse período, qual foi a evolução de vida nesse tempo, né? Quantas pessoas saíram, quantas pessoas entraram, a distribuição de vida por plano, né? Tudo isso é com o objetivo de a gente conseguir fazer uma análise e gerar um custo realmente competitivo. A gente já teve casos, por exemplo, de 2 corretoras estarem cotando para a mesma empresa e a corretora que trouxe mais informação levou uma cotação muito mais em conta. Então, toda vez que a gente tiver um cenário, que a gente estiver cotando um plano empresarial com mais de 200 vidas, a gente precisa trazer o máximo de informação. Se é contributário, se tem coparticipação, qual que é a rede de atendimento, a acomodação deles lá é enfermaria ou é apartamento, quais são os múltiplos de reembolso. Todas essas informações são válidas para a gente conseguir gerar uma cotação realmente competitiva. Tá? 12 minutinhos eu passei aqui. Agora, o que vocês têm de pergunta, gente, para eu tentar liberar vocês e a gente tirar as dúvidas de vocês? Oi, Merson. Bom dia. Oi. Por favor, você pode voltar naquele assunto da vigência de 24 meses?
O cliente ele consegue mesmo cancelar a partir de 12 sem multa, é isso mesmo? A partir de 12 meses, o contrato ele sempre vai ser de 24 meses, mas no saúde, se ele precisar efetuar o cancelamento depois de 12 meses, ele abre um protocolo via central de relacionamento e esse pleito vai ser analisado. E dependendo da condição, ele pode sim efetuar o cancelamento. Maravilha, obrigada. Ô, Madison, Oi, Vanessa. boa tarde. É a A Jana. Vanessa? Não, Janaína. É. Oi. Aproveitando o gancho da Luana, no caso dos 12 meses, a gente ouve falar, inclusive, da multa não, desculpa, do aviso prévio de 60 dias. Ele é obrigatório? Obrigatório. Então, a gente só pode pedir esse aviso prévio quando o contrato fizer 12 meses, certo? Exatamente. Não adianta ele pedir, por exemplo, com 10 meses, porque ele já está contando com os 60 dias. Não adianta. Ele só vai conseguir pedir realmente com 12 meses, aí ele ainda tem 60 dias de prazo para cumprir. É isso mesmo. Tá. Enquanto você apresentava aí, como ficou para o final, eu fiquei com algumas dúvidas, tá? Tá, à vontade. É porque eu tenho uma reunião logo uma hora, então tem que ser rapidinho. Tá bom. No caso que você estava explicando, voltando lá atrás, a questão da coparticipação, lá nós vimos a tabela que o exemplo exato tem um limitador mensal de R$ 270, certo? Isso, certo. Então, exemplo, o meu cliente, nesse mês, ele ficou muito doente, dentro desses 30 dias, ele usou por várias vezes o PS. Então, ultrapassou o valor de R$ 270. Mas, pelo limitador, independente de quantas vezes ele usou, vai ser cobrado só os 270? Isso. Dentro dos 30 dias. Exatamente. Dentro dos 30 dias, a Sul América vai pegar todas as cobranças que ela recebeu dos parceiros dentro desse período, vai confrontar com a tabela de coparticipação para ver qual que é o menor valor, se é o cálculo ou se é a tabela, vai pegar o menor valor e vai somar tudo. Se der menos do que R$ 270, ele vai pagar o valor menor, 250 que seja, digamos. Né? Agora, se deu 311, como a gente viu lá no exemplo, deu 40 e poucos reais a mais. Em vez dele pagar os 311, ele vai pagar os 270. Entendi. Por quê? Quando a gente oferece, eu estou me adaptando a oferecer a coparticipação, tá? Sim. E a pergunta do cliente é sempre assim: mas eu já ouvi dizer que plano de coparticipação a gente usa no mês que precisa e quando vem lá na fatura subsequente vem um horror de valores. Falei, não, existe um limitador dentro da operadora e precisa se cumprir esse limitador. Isso, né? Então, por isso que eu trouxe essa questão aqui, para que, né, de repente, pode ser a dúvida dos meus colegas. Isso, e isso é no PME, tá, Jana? A gente tem esse limitador de coparticipação no PME. A mesma coisa não acontece no PME+, e no empresarial. É diferente? Não tem limite, não tem limitador no PME+, e no empresarial. Não tem limitador? Não tem. Esse limitador, ele é exclusivo do PME. Até 29 vidas. Até 29 vidas, exatamente. Então, qual é a diferença dele para os demais? Passou... Os demais, por exemplo, exatamente. Os demais, por exemplo, somou tudo o que precisava. Deu 311, ele vai pagar 311. Entendi. Eu não sabia. O PME+, e o empresarial. Certo. Tá? Essa é uma vantagenzinha do PMEzinho. Entendi. Foi uma mudança que a gente fez para potencializar o copart do PME. Muito bom saber. Essa eu não sabia. Tá. Uma outra dúvida aqui, eu fui anotando. Vontade. Você disse da questão que o cliente ele pode contratar 10, 20, 30% no COP. Qual é a diferença? Por que ele deveria? Ele tem essas 3 opções? Ele só tem opção se for no PME+, e no empresarial. No PME... No PMEzinho é sempre 30%. É sempre 30%, fechou. Exato. Uma outra questão. Você disse lá da cobertura para o cliente que vai fazer uma viagem ao exterior, né? Então, o cliente ele tem a obrigação de avisar a Sul América toda vez que ele for sair do Brasil? Ou não é obrigatório? Não é obrigatório. Só que, assim, principalmente depois que a gente passou 2 anos de pandemia,
são pouquíssimas as pessoas que viajam sem um seguro viagem, né? Uhum. Então, você tem a opção de contratar um seguro viagem. Em vez de você ligar e comprar, pagar no teu cartão de crédito um seguro viagem, você liga na central de relacionamento e ativa o seu, que você já tem. E por quanto Deixa eu só tempo ele pode acrescentar uma utilizar lá informação fora? sobre isso. Nos menores planos, deixa eu voltar aqui no slide, que lá tem até essa informação. Tá. Eles têm 45 dias no seguro, dentro do seguro-saúde. 45 dias no especial 100 e no Prestige 120 dias. Deixa eu só voltar aqui que eu te falo. Tá, então entendi. Então, no caso, se meu cliente estiver fora, ele tem essa cobertura, né, no exato por 45 dias somente. Depois Isso. ele não tem mais. Exato. Ele tem 45 dias no ano, na verdade, dentro do seguro-saúde. Tá? Esse que ele não paga nada. Certo. Enquanto Deixa você... eu- Não, Deixa eu pode te procurar. mostrar aqui, peraí. Uhum. Janaína, deixa eu só acrescentar uma informação para você. Subiu aí, né? Tá subindo. Pode falar, ela. É Luana. que eu fiz uma venda de seguro viagem Sul-América esses dias, Uhum. e eu descobri que depois da pandemia, alguns países estão obrigando os turistas terem um seguro viagem. Então, é um gancho de venda para a gente bem legal. Né? É obrigatório para alguns países. Ó, você está vendo aqui, ó, o especial 100 tem 45 dias. Tá? O executivo, 45 dias. E o Prestige, 120 dias. Tá? Isso daqui é o máximo que ele pode usar. Se ele fizer uma viagem e usar os 45 dias, ele vai conseguir fazer uma viagem. Tá? No ano. Ou ele pode fazer várias viagens pequenas e acionar até usar todos esses 120 dias, se for o caso do Prestige, por exemplo. Entendi. Luana, obrigada pela dica. Tá? Uma última pergunta. Madison, eu vi aqui que você comentou sobre a regra de contratar o odonto. Sim. Em qual dos planos da composição o cliente ele é obrigado? Porque eu já tive casos de eu oferecer um Sul-América até mesmo numa troca de operadora e o cliente dizer assim para mim, eu não quero odonto porque eu já tenho, então só me interessa a saúde. Tá. Qual é a regra de obrigatoriedade ou não, por favor? Não tem, ele não é obrigado a contratar o odonto, ele nunca vai ser. Ah, entendi. Tá? Obrigado, ele nunca vai ser. O que que pode acontecer? Eu tenho uma empresa, tem 10 pessoas nessa empresa e eles não querem entrar, os 10 não querem, e eles não querem fazer a cartinha. Você quer flexibilidade para contratar só quantas pessoas você quiser? Eu tenho uma regra, que é uma regra flex, que não exige 100% da contratação. Só que a regra flex só funciona com odonto. Então, se ele quiser contratar regra flex é saúde e odonto junto. Então, se o meu cliente não for colocar todo mundo, é obrigatório entrar na Flex e por si ela já tem o odonto. É uma opção, exatamente. Se ele for contratar regra flex, ela só existe porque ela é saúde e odonto. Agora eu né? entendi. Aí o que pode acontecer também? No PME+, e no empresarial. Como eles são bem mais flexíveis em termos de negociação, a área técnica pode dizer assim, olha, a gente deu desconto disso, deu desconto daquilo, deu desconto daquilo outro, mas se contratar o odonto, a gente dá mais isso aqui de desconto. Entendi. Sabe? Mas é tudo opção. Em nenhum momento alguém vai dizer, olha, não, a gente não te aceita, a gente só te aceita se você contratar o odonto. Não existe essa obrigatoriedade, entendeu? É uma opção de contratação. Ele pode até ser usado como argumento de negociação, mas obrigatório de contratar, não. Lá quando você comentou sobre as coberturas na CPT para remissão, você disse que... Eu super entendi a questão da pré-existente, tá? E aí você diz também que tem a questão que durante 180 dias ele tem que cumprir essa carência e também ele tem consultas e exames, mas ele não tem internação, cirurgia e exames de alta complexidade para essa patologia. Sim. A
questão do exame, quando a gente fala de alta complexidade para uma patologia pré-existente, o que seria? Depende, por exemplo, se ele se ele precisar fazer um exame de sangue, um exame, enfim, sabe? Se ele precisar de exames simples, agora se ele precisar de uma hemodiálise, por exemplo, se ele precisar de alguma coisa nesse sentido, ele não vai ter, Só após né? 24 meses. Só após 24 meses, exato. Ressonância, tomografia entra tranquilo ou é alta complexidade? Eu não lembro, Jana, de cabeça, mas a gente entrando no hall da ANS, lá tem a listinha de quais procedimentos são considerados de alta complexidade e quais que não são. Tá, eu paro por aqui e vou deixar meus amigos perguntar. Muito obrigada, viu? Tá bom. Obrigado, Jana. Madison, tudo bem? A Vanessa agora. Oi, Vanessa. Eu tenho duas perguntas. Tá. Uma é referente depois que a Reddor se uniu aí com a Sul América. Eu tenho casos de clientes me dizendo que, por exemplo, Beneficência Portuguesa não está dando mais atendimento por alguns procedimentos. Então, por exemplo, ela tinha uma colonoscopia para fazer, ela sempre fez, que ela tem que fazer isso a cada 6 meses, e aí falou, agora a gente não atende mais para colonoscopia. Oswaldo Cruz dava atendimento o plano dela dava atendimento nas 2 unidades, Bela Vista e Vergueiro, agora ela falou que ela só tem atendimento na unidade Vergueiro. Você acha que isso tem a ver relação por conta da Reddor? Não, com certeza não tem a ver com as negociações das duas empresas, com certeza não. Deve ser alguma ação com a área de parcerias mesmo, sabe? Esse caso especificamente, se você quiser, redige um e-mail tratando dele especificamente, que aí a gente busca esclarecimento aqui para ver o que aconteceu e volta com uma opção para ela, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Porque ela ficou bem preocupada, porque ela acabou de contratar. Ela falou, contratei porque eu faço questão desses hospitais, sempre fiz, né? Isso vai fazer 1 ano e agora foi negado o atendimento dela. Ela não abre mão do Beneficência por conta do médico dela. Você tem 2 opções. Uma, você pode ligar na central de relacionamento, tanto do cliente quanto do corretor, para pedir uma análise desse caso e eles voltarem contigo já com uma opção, já se tiver realmente sido descredenciado, voltar já com uma opção para ela, parecida, ou então redige direitinho o e-mail com todas essas informações e me manda, que aí eu entro em contato com a área de parceria pedindo esclarecimento sobre o que aconteceu. Show, obrigada. Tá? A última questão é referente à CPT, tá? Eu tenho uma cliente que hoje ela está na Intermédica e ela quer ir para a Sul América por conta dos médicos dela, só que em setembro do ano passado ela teve um AVC. Tá? E só que ela está muito descontente com a Intermédica, ela quer voltar para a Sul América, ela já foi Sul América aí no passado, então ela gosta bastante. Como que funciona no caso de uma urgência e emergência se ela tiver um outro AVC? As primeiras, o primeiro atendimento de urgência e emergência, ela vai ter cobertura. Ela tem cobertura. Tá, e então, para tudo que ela fiz, e aí eu sei que tem algumas regras que durante as primeiras 12 horas, como que funciona isso? Tudo o que ela precisar em termos de procedimento para o atendimento dela, da urgência e emergência, ela vai ter. Ela não vai ter eletivo. Né? Se precisarem, por exemplo, fazer uma cirurgia para salvar ela no atendimento de urgência e emergência, ela vai ter. Aí ela vai ter cobertura. Exato. Só que se ela tiver, por exemplo, durante uma consulta, identificarem alguma coisa e pedirem para ela uma cirurgia, isso ela não teria. Certo. Mas atendimento de internação, de urgência e emergência, ela tem. Tá, e aí vamos supor, então ela tá, né, hoje ela tá de alta, ela também tá fazendo o acompanhamento, mas a Vanessa, Deus me livre, eu tenho um AVC, então eu vou pro pronto-socorro, vou ter todo o atendimento, precisou fazer uma cirurgia, tal, ok. Tem um período que ela vai ter cobertura, então, por exemplo, o médico fala assim, mas agora eu quero que você fique aqui mais 3 dias em observação. Aí vai para análise médica. A área médica que está atuando com ela vai entrar em contato com a área da Sul América e vai atuar no caso específico dela, para ver se vai ser aprovado ou não. Porque ela falou assim, é a mesma coisa que foi setembro do ano passado. Então... Depende, porque se for oriundo, por exemplo, ela começou com atendimento de urgência e emergência e eles seguiram com ela para internação e precisa fazer o procedimento.
podem entender que é um atendimento oriundo da urgência e emergência que precisa concluir o atendimento dela, né? Mas aí depende, se eles acharem que precisa ser marcado, entendeu? Vai para análise, assim, dependendo do caso. Entendi. Sabe? Nas condições gerais da Sul-América, estou perguntando porque, assim, ela é advogada, ela é bem criteriosa, entendeu? Sim. Então, a gente tem nas condições gerais, explicando a CPT, que se tiver alguma urgência decorrente disso, né, o período que ela tem cobertura, porque, por exemplo, Bradesco, né, só para a gente comparar, a Bradesco só dá atendimento cobertura nas primeiras 12 horas. Exatamente, porque é Passou as urgência e primeiras 12 emergência. horas, né, decorrente de uma CPT, passou as primeiras 12 horas, a Bradesco começa a cobrar. Isso. Ó, o que pode ajudar a gente, quando a gente tem dúvida sobre CPT, principalmente na hora que a gente está preenchendo a declaração de saúde, por exemplo, e a pessoa ficou insegura sobre alguma coisa, deixa eu só pegar, a gente pode ligar nesse número aqui, ó. 3779-7143. Ela é uma central médica da Sul-América. Legal. Aí a pessoa está preenchendo a declaração de saúde. Ela está insegura sobre como esclarecer alguma coisa, se isso vai entrar como CPT, se não vai, como que como vai funcionar, como que não vai. Pode ligar nessa central médica e já tira todas as dúvidas dela sobre essa situação. Eu A posso ligar pessoa... como corretor e tirar as minhas dúvidas para ela? Ele é geralmente, se vocês estiverem juntos, porque ele geralmente vai ajudar a pessoa a preencher já a declaração de saúde. Ele é um núcleo de declaração de saúde. É para ajudar a pessoa na dúvida da declaração de saúde. E como lá vai ter informação muito pessoal, eles vão dizer que não vão conseguir te passar porque é informação pessoal, assim, sabe? Ah, entendi. Porque eu preciso dar uma segurança para ela, ou dizer para ela, você quer trocar? Mas, ó, as regras são essas, para ela estar ciente, né? Que Deus me livre, ela contratou. Pô, lógico, né? A gente acredita que pode ser que ela não tenha nada, mas tem um AVC, a gente nunca sabe, né? Tudo bem que ela é nova, ela tem apenas 35 anos. Mas aí ela teve um quadro grave recente, né? É. Ô, Van, se você quiser, me passa esse caso também, que aí eu pergunto para as meninas de pré-venda aqui, peço a opinião delas, o que elas acham a respeito disso, sabe? Entendi. Aí eu divido contigo. Agradeço. Combinado. Eu vou pegar seu contato com a Camila. Tá bom. Obrigada. Nada. Posso perguntar? À vontade, querido. Você pode só voltar na parte a empresa a partir de 10 vidas, as reduções de carência, novamente, por favor? Aqui? É esse aqui, Silvio? Acho que é Silvio, Isso. né? Isso mesmo. Então, por exemplo, se eu pegar uma empresa hoje com 10 vidas, ela entra com carência reduzida. Ela entra, na verdade, com isenção total de carência, inclusive para parto. A partir de 10 vidas. Então, peraí, que eu me confundi então em uma outra coisa. Peraí. De 2 até 9 vidas, a gente vai levar em consideração o plano anterior lá na Congênere, quanto tempo ele ficou lá. Tá? Então, se eu pegar uma empresa hoje com 10 vidas, eu posso vender então como isenção total de carências, porque eu estava confuso na questão a partir de 30, né? Porque eu sei que 30 tem. Aí eu pensei, mas o 10 agora também está tendo? A partir de 10 vidas, grupos a partir de 10 vidas têm isenção total de carência. Você não precisa nem apresentar a documentação da Congênere. Então, no caso, não aceita prestador nesse grupo. Nesse grupo, não aceita prestador nesse grupo menor, só a partir do PME+. Então, só um exemplo. Tem proprietário com filhos. Um exemplo, proprietário com esposa, filhos e mais 5 funcionários. Os 5 são registrados, só que o proprietário com a família não tem registro. Entra como 10 vidas ou não? Tem que ser 10 registros. O proprietário vai entrar como sócio, que ele está no contrato social, e ele vai colocar a esposa e os filhos como dependentes, né?
Isso. Beleza. Então, aí, digamos que só eles já são 5 pessoas. Aí ele pega e coloca todo o quadro dele de funcionários, que são 5 funcionários. Também é elegível. Tem 10 vidas aí no total, entra com isenção total de carência para os 10. Porque, na verdade, o proprietário é contemplado, é a Ele família. entra como titular, é a somatória total, titular mais dependente. E um outro exemplo agora. Vamos supor, nesse mesmo número de 10. Vamos supor, o proprietário tem lá a esposa e um filho, e tem mais 2 funcionários, que, sei lá, tem mais esposa e filho, que dá um total de 10. Também serve ou não? Serve. Serve O que sim. o que tem que, na verdade, provar é o registro do vínculo do empregado Dos e titulares. o dependente, ele entra por tabela porque tá dentro do grupo. Seria isso, então? Exatamente. Então tá Isso perfeito. mesmo. Agora, porque isso me confundia, que eu sempre ficava pensando, nossa, deve ser os 10 registros. Deve ser os 10 registros. Não precisa ser os 10 titulares. Pode ter 2 titulares, sabe? E 8 dependentes, cada um entrando com 4 dependentes, cada um tá entrando com a esposa dependente e mais 3 filhos. Então, Não por tem exemplo, se eu tenho uma sociedade, uma empresa que tem uma sociedade, e aí cada sócio tem 5 dependentes, dá os 10, entra também normal. Exato, isso. Então agora tirou minha dúvida total. Obrigado, viu? Tá bom? Nada. Que mais, gente? Mais alguma coisa? E o seguro internacional, ele entra... A partir do especial 100. Especial 100, perfeito. Exato. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que permaneceu até agora aqui no nosso treinamento. Tá? Ao Madison, que, como sempre, muito prestativo, maravilhoso gestor. Eu quero Obrigado, agradecer gente. a todos os amigos corretores, ótimas vendas, tá? Arrebentem aí de vender. É muito bom a gente fazer uma venda certinha, justamente a importância dos treinamentos, né? É tirar as dúvidas, sim. A gente fazer aquela venda com certeza e firmeza do que a gente está apresentando para os nossos clientes, né? Então, contem com a gente, os gestores da B Plus, estão todos às disposições de vocês. Um beijo. Max, você quer falar alguma coisa? Só agradecer. Gente, muito, muito obrigado mesmo e me colocar à disposição. Se vocês estiverem negociando alguma coisa, precisa urgente de uma resposta, precisa de um suporte, falem com os gestores de vocês, me coloquem no circuito, a gente está aqui para a gente vender junto. Contem comigo. Tá? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Ótima tarde para vocês, ótimas vendas. Beijos.